Vitor Hugo? Fran Portela, quem tá usando é o Vitor Hugo do sexto? Você tá Sou no eu, horário, tia. você tá no horário errado. Sua aula é 3h30. Ah, desculpa, tia. 3h30 você entra, tá? Boa tarde, meninos. Meninas, né? Ativem as câmeras. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá? Continuar com o nosso conteúdo? Vou fazer o compartilhamento de tela. Vocês estão vendo o compartilhamento? Ótimo. Vamos então lá na página 14 continuar nosso assunto: concorrente elétrica e diferença de potencial, tá? Vamos lá. Corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas, né? Que é a partícula de elétrons, né? Portadoras de cargas. Elas vão fazer um deslocamento, né? Entre dois pontos de um circuito. Essa é a diferença que a gente chama de potencial elétrico entre esses pontos. Primeiro parágrafo define o que é isso. Já o significado dessa diferença de potencial a gente chama de tensão elétrica. Para que serve? A tensão elétrica ela vai nos fazer relembrar, para a gente entender, a gente tem que lembrar do conceito de eletrização, né? Vocês lembram que a gente viu na aula passada o que é o processo de eletrização? Ela acontece por alguns fenômenos, ou por contato, ou por atrito, tá? A gente viu aqui, ó. Peraí. Aqui. Tá vendo? Ou por contato, quando você pega algo que tem energia e coloca ele em contato com algo sem energia, aí ela ou por indução, tá? Quando se aproxima algo que está eletrizado por algo que não está, ou por atrito, tá? Lembram disso? Então, a eletrização é o processo, né, em qual um corpo neutro vai ceder ou receber elétrons. Quando isso acontece, é o que a gente chama de... A gente fala que esse corpo ele adquiriu carga elétrica, então ele está eletrizado. Esse é o conceito. Então, gente... Então, o corpo, quando ele recebe elétrons, ele fica carregado negativamente, tá? Se esse corpo ele cedeu elétrons, ele fica carregado... já o corpo que cedeu elétrons, ele fica carregado positivamente, tá? O que recebe fica carregado negativamente, o que cede positivamente. Esse desequilíbrio de carga entre esses dois corpos vai revelar o que eles têm de energia elétrica, tá? Então, tem uma diferença de potencial de energia entre eles. Já a fonte de energia elétrica é chamada de gerador, tá? São os dispositivos que são capazes de manter essa diferença de potencial elétrico desses dois pontos de um circuito. Então, quando a gente liga, né, essas extremidades de um fio condutor a uma fonte de energia, ela vai estabelecer essa diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos.
Essa diferença de potencial elétrico de uma fonte de energia é associada à capacidade de movimentar, né, portadores de carga elétrica no condutor. Esse fluxo de elétrons que passa por um fio condutor ocorre do terminal negativo para uma fonte, né? Para uma fonte do terminal negativo da fonte para uma fonte positivo. É isso que a gente fala desse sistema, essa condução que a gente chama de gerador. Quando acontece a corrente elétrica, ela tem uma convenção no sentido de que ela parte de um terminal positivo para um terminal negativo da fonte de energia. E é isso, esse movimento de ida e vinda, é o que a gente fala de corrente elétrica no circuito, tá? Essa corrente elétrica, para que aconteça, é necessário, então, essas duas fontes, tá? E aí a gente vê a diferença de potencial pela composição da carga. Então, aqui a gente tem um fio condutor, por exemplo, o interruptor da tomada, tá vendo? A gente tem um ponto positivo, outro negativo. Então, o fio condutor é o gerador de energia. E é isso quem vai fazer com que a lâmpada acenda, tá bom? Então, ó, no circuito, essas partículas de carga elétrica são os elétrons livres. Então, ele vai sair do metal que constitui o fio, tá? E eles são chamados, assim, de elétrons, são chamados, assim, de circuito, porque esses elétrons mais distantes do núcleo do átomo têm a maior mobilidade de ficar se movimentando. Os fios que são utilizados nesse circuito elétrico, que é o que a gente chama de condutor, eles têm que ser metálicos, tá? Por isso o nome condutor elétrico. O material em que esses elétrons se deslocam com facilidade, tá? São os metais, porque eles são bons condutores. Nas residências, por exemplo, aqui ó, exemplo de fios condutores, tá? Nós temos aí com revestimento para isolar, né, a questão de eletricidade. O tipo de fio mais utilizado é o de liga metálica, com grande porcentagem de cobre. Tá vendo aqui na imagem do lado do livrinho de vocês, tá? Por que isso? Porque ele é um bom condutor e ele promove a transportação da energia para todos os locais que precisa que sejam acendidos, tá? E porque, né, diminui, né? Por que eles têm que ser encapados? Para diminuir os riscos de incêndio. Então, gente, é importante que sejam assim, tá? O material para eletricidade dentro de uma casa tem que ter esses fios que têm essas capas isolantes para evitar incêndios na casa à medida que esses fios esquentam, tá bom? Os materiais isolantes elétricos é aqueles em que os elétrons não vão conseguir se deslocar, como, por exemplo, silicone, borracha, algum tipo de vidros, plásticos, são todos considerados isolantes térmicos, tá bom? O que acontece, por exemplo, aqui, ó? Os raios, tá? Então, o raio, né, comporta, o material que se comporta como esse isolante no planeta Terra. Então, o ar, ele é um meio isolante, tá? É ele que vai controlar quando essas partículas acontecem, tá? E a Terra é um grande fio terra, tá? É ela que recebe toda essa descarga sem evitar que aconteça aquelas explosões. Evitando, na verdade. Quais são as medidas de... Essa parte de eletricidade, condutor elétrico, vocês conseguiram entender? Se não conseguiu, eu volto para explicar. Tem alguém que não entendeu?
Pode me dizer, que a gente volta. O silêncio é que ninguém entendeu, é isso? Ou entendeu? Sacodem a cabeça. Ah, ok. Então, gente, o que a gente tem que tomar de cuidado para que não aconteça nenhum acidente elétrico assim, né? Então, primeiramente, a gente tem que olhar sempre a intensidade da corrente elétrica. O que é a intensidade da corrente elétrica? É a quantidade de carga elétrica que ela conduz. Então, a gente sabe que a eletricidade ela acontece porque ela tem cargas de elétrons. Elétrons, gente, estão compostos em todos os materiais químicos, principalmente nos átomos. Os átomos estão presentes em metais e tudo que tem à nossa volta contém metal, né? Eu acabei de explicar para você, a gente acabou de ver aqui o processo de eletricidade que a gente tem na nossa casa, que acontece, por exemplo, através de fios. Fios que tem dentro deles cobre, que é um metal, um bom condutor condutor de elétrons. Ele vai permitir que os elétrons andem por esse fio e é o que vai fazer com que as luzes acendam, com que os eletrodomésticos liguem, funcionem bem, tudo é relacionado por causa disso, tá bom? Então, quais são as medidas? As medidas, primeira coisa, eu tenho que entender qual é a intensidade dessa corrente elétrica, e aí ela é representada pela letrinha I. Quando eu entendo essa intensidade, o que eu quero dizer? Eu quero saber qual é a quantidade de carga que está atravessando esse condutor elétrico por unidade de tempo. Aí vocês falam, tia, mas a gente não fica lá calculando quanto tempo passa essa eletricidade nos fios, na fiação. Não, a gente não faz isso. Mas o eletricista, quando ele vai montar o sistema de eletricidade da casa, ele tem que fazer isso, tá, meninas? Meninos, porque o Daniel chegou, ele tem que fazer isso. Porque quando ele não faz isso, tem um grande risco de acontecer incêndios na casa, tá? Por isso as tomadas, elas têm que ser bem avaliadas, tá bom? Tem que avaliar quantos volts cada uma tem que ter, tá bom? Quantos amperes, tá? Então, a unidade de medida que calcula essa intensidade de corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A. A diferença de potencial elétrico como unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o volt, representado pela letrinha V. Essas fontes de energias e os aparelhos elétricos, eles vão aparecer com essas indicações de volt. Por quê? Para a gente observar, né, que as pilhas, as baterias têm informações sobre o valor dessa diferença de potencial elétrico, sempre acompanhado pela letrinha que ela possui, tá? Então, vamos ver as imagens, ó. 1,5 volts, 12 volts, uma bateria, tá? Então, para que esse funcionamento ele aconteça bem adequado e os aparelhos domésticos, a gente vai garantir que essa correspondência da diferença de potencial de energia entre eles e a fonte pela qual eles vão receber essa energia esteja certa. Então, por exemplo, quando a gente liga um aparelho cuja a especificação dele é de 127 volts em uma tomada de 220, ele vai queimar. Por quê? Porque a corrente elétrica que ele comporta é menor do que a que ele vai receber da tomada, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho então que adaptar esse aparelho à minha tomada, tá? Então, quando a gente liga um aparelho, por exemplo, de 220 volts a uma tomada de 127, ele provavelmente não vai funcionar como esperado. Por quê? Ele suporta a quantidade de energia maior do que a quantidade de energia que ele está recebendo, tá? Então, tem que pensar nessas duas questões, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Procurar interruptores, tá? Que suporta ou que mantém a capacidade que aquele eletrodoméstico meu tenha de carga elétrica, tá bom? Assim que funciona. Marca essa página 18 para vocês fazerem de tarefa.
Resistência elétrica. Página 18, tá? A resistência elétrica, ela já é um material que se associa à dificuldade da passagem da corrente elétrica, tá? Então, quando eu tenho algo que acarreta numa dificuldade de passar a corrente elétrica pelo fio condutor, é o que eu chamo de resistência elétrica. A resistência elétrica, ela tem a necessidade de uma fonte de energia atuar para manter a corrente elétrica do material, tá? Então, pode ser para um fio metálico, por exemplo. Então, quando a passagem dessa corrente elétrica é dificultada, parte dessa energia elétrica é transformada em energia térmica, aquecendo então o circuito e contribui para que menos energia elétrica seja transportada através dele. É isso que acontece nos fornos elétricos, tá? Então, ele tem uma resistência que ele vai absorver essa corrente elétrica vai permitir com que aqueça, transforma a energia em energia térmica para aquecer a placa e aí fazer com que o forno elétrico asse o que a gente precisa, tá? Então, cada material ele vai ter característica própria que vai afetar a sua resistência. O conjunto dessas características acho que a gente chama disso aqui, ó, resistividade elétrica. E vai depender muito da temperatura do material que está submetendo ela. A alta resistência, gente, é comum em materiais isolantes elétricos, de baixa resistividade também. É comum em materiais condutores elétricos também. Então, experimentalmente, foi identificado que objetos diferentes feitos de um mesmo material e mesma temperatura, a resistência tem o seguinte comportamento. Ó. Quanto maior o comprimento do objeto, maior a resistência. Quanto mais fino é o objeto, maior também é a sua resistência. Aqui está o exemplo. Ó. Tá vendo? Os resistores são utilizados em circuitos elétricos para controlar a intensidade da corrente elétrica. A principal função de um resistor é apresentar uma resistência à passagem da corrente elétrica, tá? Resultando isso aí na transformação da parte dessa energia em energia térmica. Então, como a gente viu anteriormente, essa propriedade é muito útil para funcionar os aparelhos resistivos, que é aqueles que têm a necessidade de transformar energia elétrica em energia térmica para aquecer, tá? Então, agora a gente vai ver essa propriedade empregada em corrente elétrica do circuito. Então, vamos olhar aqui. Para a gente calcular a resistência elétrica, que é representada pela letrinha R de um resistor, então a gente vai observar o funcionamento a partir da razão entre a diferença de potencial elétrico U nas extremidades desse resistor e a intensidade dessa corrente elétrica I que atravessa conforme a imagem. A imagem a gente tem a seguinte fórmula, então a gente vai calcular a resistência elétrica é igual à diferença de potencial elétrico, que é o U, dividido pela minha corrente elétrica, que é o I. Então, a unidade de resistência elétrica é o ohm, representado por essa letrinha grega aqui. O resistor de um determinado modelo de chuveiro, por exemplo, tem essa resistência 3 ohm. O fusível, ele é um exemplo de dispositivo também que controla a corrente elétrica. Ele permite essa passagem apenas até uma determinada intensidade. E em sua composição, ele vai apresentar uma estrutura de um material condutor de corrente elétrica de baixa temperatura de fusão, que é o chamado de elo fusível. Com frequência, essa estrutura é um fio ou uma placa metálica formada de chumbo, estanho ou de ligas metálicas compostas de cobre, de níquel, de zinco, todos são metais, tá? Em torno de um fusível, que é um corpo isolante. Esse corpo isolante pode ser porcelana, vidro, plástico também, tá? Isso acontece. Aqui tem uma imagem do que é um elo fusível e um corpo isolante, tá?
Elo fusível é o que está dentro, corpo isolante é o revestimento por fora. Então, se uma corrente elétrica com intensidade maior que a suportada do fusível percorrer, ocorre a fusão do elo fusível. Isso aí, gente, vai causar uma abertura do circuito e a interrupção da corrente elétrica que atravessa seus demais componentes e vai proteger os equipamentos que estão ligados a esse circuito, né? Além disso, o fusível é um dispositivo que vai proteger os componentes do circuito elétrico, além do fusível, é o disjuntor. O disjuntor ele vai fazer esse processo. Quando é percorrido, né, por uma corrente elétrica maior do que a sua especificação, ele vai interromper essa passagem de corrente elétrica, proteger os aparelhos do circuito e impedir com que eles sejam queimados ou estragados, tá? Então, é diferente dos fusíveis, que precisam ser trocados quando eles recebem essas correntes elétricas elevadas, o disjuntor não. Ele funciona como esse interruptor e pode ser utilizado novamente, basta a gente acionar ele. Então, o disjuntor é aquela caixa que a gente fala, a caixa de disjuntor geralmente tem até mesmo em casa, para controlar o excesso de carga elétrica proveniente tanto dos aparelhos que estão ligados, como do chuveiro. Vocês já viram um disjuntor dentro de casa, assim? Que é essa caixinha de metal que tem com as chavinhas? Tem casas que tem. Alguém já viu? Manu já viu? Quem mais viu? Ninguém? Eu acho que eu já vi. É assim, sabe a chave do relógio de energia? Uhum. Só que é Não, aqui dentro, não é? isso, dentro dele não tem uma chave que sobe e desce de plástico? Uhum. O disjuntor é aquilo dali, tá? Ah, eu tenho aqui. Geralmente tem casas que tem dentro da própria casa, tá? Então aqui tem uma tabelinha que vai falar dessa relação, dessas grandezas, né, que a gente está estudando. Então, a intensidade da corrente elétrica, o símbolo é a letra I, ampere é a unidade de medida, representada pela letra A. A resistência elétrica, representada pela R, letrinha R, o nome dessa resistência é ohm, representado por esse símbolozinho grego aqui, que parece uma ferradura, tá? Diferença de potencial elétrico, representado pela letrinha U, o nome da unidade é volt, representado pela letrinha V, tá? Sobre o circuito, curto-circuito, né? É relacionado, gente, vai acontecer quando a corrente elétrica ela passa pelo caminho de menor resistência. Então, se uma região do circuito ela houver mais de um caminho possível para que essa corrente elétrica ela passe, e um desses caminhos ele é composto de um condutor de resistência que a gente fala que é desprezível, que ela não vai afetar nada, essa corrente elétrica ela vai seguir por esse caminho e ela vai deixar de percorrer o caminho com maior resistência e é o que vai acontecer no o que a gente chama de curto-circuito, tá? Seria isso aqui, ó. Vejam, prestem atenção. A lâmpada, na posição central, ela está apagada porque ela há um caminho possível para a corrente elétrica pelo fio que a contorna, tá vendo? Por isso ela está apagada. E o fio ela vai apresentar é o que apresenta a resistência com muito menor do que a da lâmpada. Então, ó, estão ligados numa pilha, tá? E aí, como o fio ela tem uma resistência menor que a lâmpada ela não vai acender como as outras, tá? Ela vai estourar ou queimar. No Brasil, existem legislações que regulam essas instalações elétricas de baixa tensão. São as instalações de residências, de prédios, de comércios e de algumas indústrias também. A norma que regulamenta isso é o NBR 5410, né? Ele vai determinar se essas instalações apresentam um condutor de proteção, que é o chamado de fio terra. Esse condutor ele vai conectar todo o circuito a uma haste de aterramento ao solo
E assim que esse circuito ele for submetido a picos de corrente elétrica, ou se ele estiver em curto-circuito, esse condutor de proteção, que apresenta menor resistência elétrica, vai desviar essa corrente elétrica para a superfície terrestre, protegendo então esse circuito de sobrecargas, né? Impedindo de gerar faíscas e impedindo o risco de incêndio, tá bom? Marquem essa página 22 também, porque tem uns cálculozinhos aí para vocês fazerem só para praticar um pouquinho essa questão de usar a fórmula, tá bom? Com isso, meus queridos, a gente conclui o livro capítulo 1, tá? E aí, a gente começa com o último capítulo do livro. Que é consumo de energia elétrica, tá bom? Então, aqui a gente vai falar das instalações de residências, quantidades que tem no Brasil. Eu vou só dar a introdução, porque a gente ainda tem uns 2 minutos, e a gente continua na próxima aula, tá? Então, o Brasil, gente, ele tem 99,6% das residências, né, que tem acesso à energia elétrica. A maior parte dessa energia vem de usinas hidrelétricas, que é 65,3%. São transmitidas, distribuídas aos centros consumidores, como aqui, ó. A unidade geradora, a usina hidrelétrica, tem uma saída para um gerador, que é a subestação de transmissão. Essa subestação de transmissão conduz essa energia a uma torre, que é a linha de transmissão, que é o que vai transmitir essa energia às residências, tá? Aí dessa torre, eu tenho um gerador nela, que é a torre de transmissão, tá vendo? E aí chega, isso aqui é o que tem nos postes, viu? Nos postes, nas ruas. Essa subestação de distribuição. E é o que vai para o meu padrão, que chega para minha casa, tá? Então aí, gente, esse esquema aí, a energia elétrica, ela é proveniente de uma hidrelétrica, ela vai passar por essas subestações de transmissão, tá? Esse processo é realizado para reduzir as perdas de energia nessas linhas de transmissão. Nas regiões próximas a esses centros, a energia elétrica ela passa por uma subestação de distribuição, no qual sua tensão ela é reduzida a valores adequados para distribuir, né, essas linhas. E, finalmente, próximo à unidade consumidora, a energia elétrica ela passa por um transformador, que vai reduzir novamente essa tensão para 127 volts ou 220, que é o que mais que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Isso vai de acordo com cada região, tá? Tem isso também. As linhas de distribuição elas são formadas por fios condutores, né, com diferença de potencial médio de 1000 watts ou 69.000 watts. Também chamado de condutores de entrada, que são conectados a um transformador. Nesse transformador que é reduzida essa diferença de potencial, né, de energia. E aí a energia elétrica, ela passa a ser usada nos centros consumidores. Os fios que saem desse transformador é conectado à rede elétrica da residência, são chamados de condutores de saída. Tá vendo? Quem que nunca viu isso aqui, ó, nos postes, vocês já viram? É isso aqui que acontece, tá? É isso aqui que faz esse processo. Esses fios, eles vão realizar essa conexão de todo o sistema elétrico. Aí a gente tem terra ou condutor de proteção, neutro, fase, e a gente vai ver isso na próxima aula, e o monofásico, tá? Próxima aula a gente estuda isso aí, monofásico, bifásico, trifásico, tem várias fases. A gente vai entender como acontece. Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então, semana que vem a gente continua com ciências, já estudando o último capítulo do livro, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente se vê com geografia. Tchau, tchau.